Amém, irmãos. Shalom, shalom a todos os irmãos. Louvado seja o Eterno, né? Pelos méritos de Yeshua. E agradecemos ao Pai esse privilégio do fôlego da vida que Ele nos concedeu, né? Pela sua graça, pela sua misericórdia, que Ele vem realizando, né, na vida de cada um de nós. E que toda honra e toda glória seja dada ao Pai, né? Através de seu Filho, né? O ungido, o enviado, o Cristo, né? Yeshua, né? Yahushua Hamashia. Amém? Então, aí agradecemos ao Pai também por mais esse privilégio que Ele vem nos concedendo, estarmos aqui reunidos em comunhão para realizar, né, o memorial do sacrifício da manhã. Então, que seja feita a vontade do Pai, não só hoje, mas para todo sempre, né? E que a gente venha nos mantermos conforme a instrução do Elohim de Israel. Amém? Que assim seja feito. Amém, irmãos. Shalom, shalom. Eu vou ler aqui a primeira palavra de hoje, né? Estou aqui virando aqui a palavra, onde caiu em Isaías 52. Isaías 52. Na verdade, 52 por 53, né? Caiu em Isaías 53. Que diz o seguinte: Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, e não tinha formosura e nem beleza. Quando olhávamos para ele, não vimos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, né? Homens de dores e experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, tomou sobre si, né, as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós os consideramos, né, aflito, feridos por Deus, né, e oprimido. Mas ele, no caso, Yeshua, né, ferido por causa das nossas transgressões e esmagado, né, por causa das nossas maldades, né, dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados, né, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele, né? E é justamente isso, né? Que a missão de Yeshua, né? De Yahushua Hamashiach, o enviado do Pai, né? Que ele veio resgatar o quê? As ovelhas perdidas, né? Então ele veio nos dar a direção, o cajado, o caminho correto, né? A conhecer também a vontade do Pai. Foi isso que ele veio nos ensinar, nos instruir, né? Então, ele nos justificou, né, perante ao Eterno, né, pelos nossos pecados e transgressões, mas não para nós vivermos em pecado, né, em transgressão da lei, sim para nós vivermos uma vida santa, né, purificada, né, justamente uma vida que vai nos tornarmos limpos, e só assim os limpos, né, os santificados, né, iremos ver ao Eterno, né. Então ele veio para nos purificar, retirar os nossos pecados, que a gente não fosse por nossa própria vontade, por nosso esforço, né? Ninguém seria, vamos dizer assim, salvo, né? Porque cometemos muitos pecados, né? Então, nosso nível de transgressão. Mas o Mashiach, né? O plano do Pai, né? Mais uma vez o Pai, amando o seu povo, né? Enviou ao plano de salvação para que todo aquele que nele permaneça, né, ouvindo a sua instrução, ouvindo a sua voz, ouvindo as diretrizes que o Eterno, né, proporcionou, né, indicou para o seu povo, seja salvo, né? Ele veio para o mundo, mas o mundo não recebeu, né? A palavra veio para o mundo, a salvação veio para o mundo, mas o mundo não recebeu, né? Então, e aqueles que receberam, né, a palavra, o Filho, né, Yeshua, justamente sim, né, vão andar conforme a sua instrução, conforme a sua orientação, para serem salvos também. Amém? Então agradecemos ao Pai, né,
por essa misericórdia que Ele vem nos concedido, né? E essa imensa graça que Ele vem nos proporcionando, né? A cada dia, de andarmos conforme a Sua vontade, né? De estarmos ouvindo a Sua voz. Amém? Então, continuando aqui, Isaías 53, no versículo 6, versículo 7, que diz: E ele foi oprimido e afligido, né? Mas não abriu a boca, como um cordeiro é levado ao matadouro, e como a ovelha muda, né? Diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e sua descendência, quem a considerou? Foi ele, pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura, né, com os ímpios, né, ou seja, deram-lhe uma sepultura com aqueles que abandonaram os mandamentos do Eterno, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, né, ou seja, uma rebeldia, transgressão, e nem houvesse engano na sua boca, né, ou seja, não havia a mentira, né, a transgressão da palavra do Pai, só havia a verdade, só havia a Torá, só havia a instrução de vida, né? Só havia as leis de Deus, né, em sua boca, né? A instrução. Amém? Então foi levado por juízo opressor, e sua descendência quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido, né? E nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, né? E fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, né? Então, ele verá o fruto, né? Ou seja, a luz, né? O Machia, né? O fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, né? O meu servo justo justificará a muitos, né? E levará sobre si as maldades dele, né? Ou seja, os pecados, as transgressões, né? E Yeshua levou nossos pecados, nossas transgressões. Por isso lhe darei uma porção com grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou sua vida, né? Até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, né? Amém, amém. Louvado seja o Eterno. A gente vai ver aqui, né, que o Eterno, aqui, o Messias, né, Yeshua, ele orou, né, intercedeu pelos transgressores. Mas em João 17, ele vai dizer quem são aqueles transgressores, né, para que ele orou, né, por quem ele orou. João 17, né? Em João 17 vai dizer que ele não orou por todos do mundo, né? Mas sim daqueles que o Pai deu. Acho que é João 17, 9, é. E ele disse o seguinte, Jesus, né? E Yahushua, eu rogo por eles, né? No caso, pelos aqueles que o Pai deu. E não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois são teus, né? Então, e Jesus, né? Ele vai rogar por aqueles que ouviram a palavra, por aqueles que obedecem a tua palavra, né? Então ele vai rogar pelos pecados daqueles que hoje ouvem a palavra, né? Para transgredir. Ele vai justamente apagar as transgressões desses, né? Que está hoje obedecendo, ouvindo a palavra, não do mundo, né? Não das nações. Ele apaga, vamos dizer, o pecado das nações do mundo se eles se arrependerem, né? Voltarem a andar nos caminhos antigos, né? Conforme a vontade do Senhor. Aí sim ele tem força e poder, né? Para apagar, né? Mas aí vai depender de uma escolha de cada um, né? Minha e sua, de querermos nos encontrarmos, né? Nos permitirmos ser achados pelo Messias, né? Somos a ovelha, né? Então, umas ovelhas perdidas. Então, aquelas ovelhas que foram achadas pelo pastor, né? Permaneçam justamente sendo guiadas por ela, né? Ouvindo a instrução, se alimentando do pasto que ele dá, né? Que ele nos proporciona, né? Para onde ele nos leva, né? Para nos alimentarmos, nos nutrirmos e nos fortificarmos. E que assim seja feita a vontade do Pai em nossas vidas, né? Que ele possa nos conceder essa força. Amém?
E também a segunda palavra hoje da manhã, essa veio do dia a dia, né? A outra palavra veio com relação ao nascimento, né, do Messias. Então, já que é um período de Natal, né, então já está sendo tendenciosa, né, as palavras. Então, essa Isaías 53 foi que eu abri aqui e caiu na página de Isaías 53. E a segunda palavra é Efésios 2, versículo 10, que diz: pois fomos feitos por ele, né, criados em Cristo Jesus, né, Cristo, né, Jesus, ou seja, Yeshua, a Machia, né, o Messias, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas, né? Então, qual eram essas boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas? Era justamente o quê? O seu caminho, né? Os seus mandamentos, né? A sua instrução, né? Amém? São essas obras que o Eterno criou, né? Fomos feitos pelo Eterno e criados por Cristo Jesus para que andássemos, né? Em obediência aos mandamentos do Eterno. É isso que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10, né? Pois fomos feitos por eles, criados em Cristo Jesus, né? Ou seja, em Yeshua, em Arusha, né? A Machia, para as boas obras previamente preparadas por Deus, né? Pelo Pai, para que andássemos nela, né? Então a gente sabe que antes de tudo existir, né? O Eterno criou, né? Justamente a sua Torá, né? A sua palavra. Ele deu a bênção e a maldição, né? Deu a vida, né? E a morte, né? Então ele manda a gente andarmos conforme a bênção, conforme a vida que ele deu, conforme a sua Torá, né? Então foi criada para isso. Então todos nós já estamos sendo, né? Vamos dizer, julgados por ela, né? Então cada um vai escolher se quer ser julgado diante das bênçãos do Eterno, diante das maldições, né? Então hoje o Eterno nos proporcionou essa misericórdia, essa graça, né? E estamos aqui enxergando, né, esse momento. Amém? E estamos andando com a vontade do Pai. Então, eu vou ler aqui Efésios 2 e vamos ver o que o Pai está dizendo aqui, né? Aqui a gente já tem uma epígrafe, né, que é um título da Bíblia aqui, né, que eu tenho da João Ferreira de Almeida, que fala o seguinte: a salvação é pela graça, né? Mas vamos entender melhor, né? E assim, eu já li, né, vamos dizer assim, a essência, né, desse contexto, né? As obras que o Eterno fez, né, desde antigamente para que a gente andasse nela, né? Mas vamos entender mais o que Paulo está querendo falar aqui, né? E vamos saber que às vezes a tradução, né, não é o que o Paulo quer, não é o que diz, né? Então às vezes a gente não consegue entender, mas aqueles que já têm o conhecimento, né, já têm a visão, né, de que Paulo, né, era um judeu, né, que ministrava, né, os mandamentos do Eterno, e também que o Messias, né, e a Ruxa, né, Jesus era o Messias, né? Então vai entender perfeitamente que Paulo fala para obedecer às leis, né? A gente já viu já estudamos as cartas de Paulo, né, todas, né, várias vezes, e conseguimos constatar isso, né, que ele em nenhum momento ele é contra as leis do Eterno, né, as leis de Deus. Ele passa a ser contra as leis legalistas, né? Ou seja, as leis dos homens, dos anciões, né? Que foram inseridas, né? Então, quando Paulo começou mais a conhecer as Escrituras, né? Vivendo Yeshua, né? Então, ele começou a identificar o acréscimo, né? Que os fariseus realizaram, né? Que os líderes religiosos, né? Do farisaísmo, né? E dos saduceus realizaram com o povo. Amém? Então, vamos aqui continuar. A palavra de hoje, né, Efésios 2, que diz o seguinte, né? Ele nos deu a vida, estando vós mortos, né, nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, né, segundo o príncipe do poderio do ar, ou seja, da potestade do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, né? Então, justamente aqui, ó, os filhos da desobediência, né, estão sendo agidos, né? Estão sendo guiados pelo caminho desse príncipe, né? Então, o povo do Eterno anda em quê? Em obediência, né? Então, o Espírito de Deus faz com que cada um ande em obediência à palavra de Deus, né? Ou seja, suas instruções, seus mandamentos. É isso que Paulo está falando.
entre os quais, aqui, versículo 3, entre os quais nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, né? Assim como os demais, né? Então, justamente, nós éramos isso, hoje não somos mais, né? Nós precisamos o quê? Nascer de novo, né? Então, é o que o próprio Messias, né, falou lá para Nicodemos, né? Se não nascer, né, da água e do Espírito, né, nascer de novo, né, de modo nenhum vai ver, né, o reino dos céus, né? Não vai entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Amém? Mas Deus, né, mais o eterno, que é rico, né, em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, né, estando nós ainda mortos, né, em nossos pecados, deu-nos vidas juntamente com Cristo, né, pela graça sois salvos, né, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar as regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrarmos-nos séculos vindouros, né, e a suprema riqueza da sua graça. Olha aqui, ó, a suprema riqueza da graça, né, que o Eterno nos mostra, né, é o que? A sua herança, da onde, do que? Dos séculos vindouros, ou seja, do mundo vindouro, né? Então, pela sua bondade para conosco no Cristo, né, Jesus, né, ou seja, no enviado, né, no ungido, né, Yahushua. Porque pela graça sois salvos, né? Pela graça do Messias, né? Nós somos salvos por meio da emuná. Isto não vem de vós, né? Ou seja, não vem dos homens, sim. É um dom de Deus. Assim, não vem de obras para que ninguém se orgulhe. Pois não vem de obra para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por quem? Pelo Eterno, né? E criados, fomos feitos pelo Eterno e criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela, né? Então, nós fomos criados pelo Eterno e criados, né, de acordo com a palavra, né, de Deus, através do Messias, do ungido, né, para as boas obras, né? Que essas boas obras foram previamente preparadas por Deus para que andássemos nela, né? Então, e o que foi que Deus preparou, né, previamente para que andássemos nela, para que o seu povo andasse nela? A sua instrução de vida, né? A sua lei, né? A sua Torá, né? Então, foi essas instruções previamente preparadas, né, que Deus fez para que todos andassem nesse caminho, né? Amém? É essa a instrução que o Eterno fez, né? E a gente vai ver também que isso, né, como fala lá em Salomão, né? Não há nada de novo, né, debaixo do céu, né? Então tudo se repete. Aqui Paulo usa também um pouco de Jeremias 6, né? Jeremias 6,16, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, né? Ide às ruas, né? Olhai e perguntai pelos caminhos antigos, né? Qual é o bom caminho? E andai por ele, né? E acharei descanso para vós, né? Mas eles disseram: não andaremos nele, né? Então, o bom caminho, né, para vós que vai nos encontrarmos o nosso descanso, né, o nosso Shabat, e é justamente andarmos conforme a instrução do Eterno, a lei de Deus, né, a sua Torá. Esse é o bom caminho, né? Esse é que vai nos dar a paz, né? Andarmos conforme a vontade do Eterno. É isso que Paulo fala aqui também em Efésios 2:10. Amém? Continuando aqui, o versículo 11 de Efésios, do capítulo 2, diz: portanto, lembrai-vos de que no passado, né, vós gentios por natureza, né? Então nós éramos gentios por natureza, chamados incircuncisos, né, pelos que se chamam circuncisão, feito pela mão de homens, né? Feito pela mão de homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, né? Separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, né? Então estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo, né? Então está justamente, né, distante da aliança, distante da comunidade de Israel, né? Distante da palavra de Deus, né? Nós estamos distante de Deus no mundo, né? Estamos à parte de Deus, né? Não estamos próximos dele. Mas agora, através do enviado, do ungido, do Cristo Jesus, né? E Yahushua Hamashia, vós que antes estavais longe, né? Viestes para perto pelo sangue do enviado de Cristo, né? Pois ele é a nossa paz, né?
de ambos os povos, fez um só, derrubando a parede de separação. Em seu corpo desfez a inimizade, né? Ou seja, Cristo, né, justamente, ele veio trazer só um povo, né? Então, ele veio juntar tanto a casa de Judá, né, então a casa de Israel, né, a casa de Efraim, e tornar tudo só um povo do Eterno, né? Então, como é que Cristo veio fazer isso, né? Então, mas sabemos que Cristo veio apenas assim, né? Ele disse que veio apenas para a casa de Israel, a casa de Efraim, porque a casa de Judá, né? Então, ele já tem o quê? A Torá, a instrução da vida, né? A lei de Deus. Aí vai ser a escolha de cada um da casa de Judá se vão seguir ou não, né? Mas Cristo veio justamente para que todos tivessem o conhecimento da palavra de Deus, né? Da vontade de Deus, né? Ou seja, da sua lei, da sua Torá, de andarmos conforme a instrução do Pai, né? Foi para isso que Cristo veio. Então, os dois conhecendo a vontade de Deus, a lei de Deus, e andando conforme essa instrução, torna-se apenas um povo, né? O povo do Eterno, que está espalhado, né, entre as nações, né? E é justamente isso, né? Vamos dizer assim, uma das profecias, né, que vai mais uma vez voltar o povo a se unir, né? Vai unir Judá e Efraim, né? Então, e também vai fazer justamente, né, até que o Paulo fala que a gente vai, que o povo de Efraim, né, vai causar ciúme a quem a Judá. E se Judá guarda a Torá, então Efraim, se Judá guarda a Torá e Efraim não guardava a Torá, e quando Efraim começar a guardar a Torá melhor do que o povo de Judá, aí sim vai causar ciúmes ao povo de Judá, né? Então, mais uma vez, é a forma de a gente se tornar um só povo, né? É andando conforme os mandamentos de Deus, né? Conforme a sua Torá, né? Que não são pesadas, né? Não são pesadas. E nem está longe, né? E é muito fácil seguir. Basta só a gente dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo e andarmos conforme a instrução do Eterno. A nossa escolha, né? Eu quero andar conforme o Eterno, né? Eu quero estar na presença do Eterno. Amém? Porque a gente vê justamente que aqueles que estão andando, né? Distante do Eterno, andando em pecado, como eu falei aqui, né? No próprio Efésios 2, aqui do 11, né? Que ele fala justamente que estão separados, né? Em Deus no mundo, né? Estão separados, estranhos à aliança da promessa do Eterno e separados da comunidade de Israel, né? Do povo de Israel. Então, o povo de Israel anda conforme a instrução do Eterno, né? Mas sabemos que também o povo de Israel falha, né? Peca, né? Transgride, né? Mas eles estão andando em obediência, buscando ao máximo andar conforme o Messias ensinou, né? O povo a andar, né? Instruir, obedecer ao Pai. Então hoje a gente está pedindo a cada dia, né? Porque o próprio Jesus disse, só em pensar, né? Você já pecou, né? Então só em você ter uma raiva, né? Tipo, se eu pudesse eu matava, né? Nesse tempo, né? E só você disser isso, né? As palavras têm poder, né? Então o Messias veio justamente dar esse entendimento da lei de Deus, né? Veio preencher, né? Complementar ainda mais a lei do Eterno, né? Então como nós devemos guardar, né? E como devemos nos comportar, né? É justamente isso. Amém? Continuando aqui, Efésios 2, o versículo 18, né? Que diz o seguinte aqui. Vou ler o 17. E indo ele, no caso aqui, né? Yeshua, proclamando a paz para vós que estavas longe, né? Então, proclamando a paz. E qual é a paz que o próprio Messias devia dar, né? A paz que eu te dou não é que o mundo dá, né? E a gente sabe que o mundo não quis andar conforme a palavra de Deus, né? Então o Messias vai trazer a paz, o que? A instrução, os mandamentos do Eterno, né? Para a gente andar, para termos a paz com o Pai, né? Então, vindo ele, proclamou a paz, ou seja, os mandamentos para vós que estavas longe, né? Então, para você que estava disperso, e também para os que estavam perto, né? Então, as instruções, os mandamentos foi proclamado para os dois, né? Pois no meio deles, ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito, né? Por meio deles, ou seja, da paz, por meio do ungido, né? Da palavra de Deus, por meio do Messias. Assim não sois mais estrangeiros, né? E nem imigrantes. Pelo contrário, sois co-cidadãos dos santos, né? E membros da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Sendo o próprio Cristo, né? Jesus, a pedra principal, né? De esquina, né? De esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus, no Espírito, né? Então a gente vai ver justamente que nele, né, bem edificado, ou seja, na palavra de Deus, né, que até o próprio Messias ele falou lá em Mateus 7, né, eu acho que é o versículo 24, Mateus 7, 24, o próprio Jesus, né, e a Ruxa, disse o seguinte aqui, né, todo aquele que ouve, né, estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, né, que edificou sua casa sobre a rocha, né, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Ou seja, estava alicerçada onde? Em Cristo, né? Na palavra de Deus, né? Então, essa casa somos nós, irmãos. Somos nós e temos que alicerçar, né? Fazer justamente dar o fundamento da nossa vida de andarmos conforme a palavra de Deus, né? Assim como os apóstolos e os profetas fizeram, né? Eles alicerçaram as suas vidas conforme a instrução do Elohim de Israel, né? Do Todo-Poderoso, né? De Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Então essa foi a palavra hoje da manhã que eu vim trazer. Foi bem rápida, né? Mas louvado seja o Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai, né? Pelos méritos de Yahushua HaMashiach. Amém? Então, shalom, shalom a todos. E se tiver mais algum irmão aqui, né? Que desejar fazer alguma leitura, né? De algum salmo, de algum salmo, de algum provérbio, de algum outro, né, livro, né? Pode ficar à vontade, né? E se não tiver conseguindo, puder ler, né? Só dizer aqui que a gente lê, tá bom? Então, shalom, shalom. Amém. Amém. A irmã Grace vai ler alguma coisa? O Arlindo vai ler alguma coisa? Grace. Câmbio, Não, câmbio. irmão. Finalizar. Amém, então. Louvado seja o Eterno. Então, que o Senhor derrame bênçãos e guarde cada um dos irmãos e que Ele faça resplandecer o seu rosto, né, sobre cada um dos irmãos e tenha misericórdia, né, de cada um de nós. E que o Altíssimo de Israel levante a sua face, né, sobre cada um dos irmãos e nos dê a sua shalom, né? Nos dê a sua paz, nos dê o seu discernimento, sua sabedoria, né? Nos dê o seu espírito, nos dê também, Pai, o seu perdão e a sua salvação. Em nome de Yahushua HaMashiach, né? Clamamos, né? A Ti, Pai. Amém, amém. Louvado seja o Elohim de Israel. Shalom, shalom, né? Tenha um excelente dia, irmãos. Fique na paz aí do Eterno por mais esse dia. Amém. Do céu vai cair bola de fogo, do céu vai cair bola de fogo, vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.